Aí, meus alunos do primeiro período, Teoria do Crime, Teoria Jurídica do Direito Penal. É nosso segundo encontro na forma virtual, né? Vamos lá, vamos que vamos. Tá fazendo a leitura, pega seu material aí, seu caderno, não é? Deixa aí o Vadimeco aberto. Nós vamos falar agora do artigo 3º, né? Então nós estamos falando aqui da lei excepcional, não é? Ou lei temporária também. Então dá uma olhadinha aí, ó, para a gente acompanhar alguns aspectos extremamente importantes, né? Na verdade, nós temos um gênero que são as leis intermitentes. Veja que, em regra geral, as leis foram elaboradas para ter uma duração prolongada, né? Quer dizer, em alguns momentos são necessárias as mudanças na lei, mas de qualquer forma a lei ela teria uma perpetuidade, ela teria um tempo de duração maior, momentos nos quais essa lei está então promovendo aí os seus efeitos, não é isso? E aí nós temos as chamadas leis intermitentes, né? As leis que teriam aí um tempo diferente de duração, tá certo? Então olha só, então nós estamos falando das leis excepcionais e leis temporárias, seriam espécies, né, vinculadas às chamadas leis intermitentes. A lei intermitente é a lei, né, do ponto de vista do gênero, tá? E no caso das leis excepcionais e temporárias são as que nós chamamos, né, de espécies, tá certo? Então são leis editadas para durar um período determinado, né? Quer dizer, as leis em regra geral elas não teriam aí um período de duração já determinada. As leis intermitentes, sim, tá? Teriam tempo pré-determinado. Como é que funciona isso? Bom, primeiro grupo aqui nós vamos encontrar as chamadas leis temporárias, né? Olha, eu tô colocando aí para você o slide, eu acho que dá dando para ler, né? Depois você me fala aí, manda o e-mail, né? O e-mail é rogerio.professor@hotmail.com, tá? Então, havendo dúvida, nós vamos sanar aí por esse canal, tá certo? No caso da lei temporária, aí nós teríamos um tempo, um período já determinado de duração, tá? Então o nome você vai lembrar aí, lei temporária, né? É grupo das leis intermitentes. No entanto, esse grupo de lei intermitente, né, que é chamado de leis temporárias, teria então tempo pré-determinado, né? Ou seja, elas vão se autodestruir, elas vão ser autorrevogadas. E um exemplo clássico é o que nós tivemos aqui durante a Copa do Mundo, né? Então o que nós chamamos de Lei Geral da Copa é um bom exemplo para nós visualizarmos o que seria a lei temporária, tá certo? Então olha só, aí eu coloquei para você o exemplo, né? Seria a Lei 12.663 de 5 de junho de 2012, tá? Então a Copa foi em 2014, nós passamos a ter a lei aí em 2012, tá certo? Ó, dispõe, então a lei, né, 12.663, Lei Geral da Copa, dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações, né, FIFA 2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 realizada no Brasil e a Jornada Mundial da Juventude 2013, que serão realizadas no Brasil, tá vendo? Então, quando a lei foi elaborada, né, ela já tem aí o seu objetivo, né? E é interessante você observar que essa lei, ela passa a ter vigência durante esse período em que ela está determinando. Olha, eu trouxe aqui alguns exemplos dessa lei, né? Ó, o artigo 30, lá nas disposições finais, utilização indevida de símbolos oficiais, considerando que o nosso objetivo aqui é falar de direito penal, então o que nos interessa aqui seria o crime cometido, né, por, de certa forma, ferir alguns interesses protegidos pela Lei Geral da Copa, tá? Então aqui, ó, nós tivemos o artigo 30, né, falando o seguinte, olha, reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA, a pena seria de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, durante o período de vigência, então, do 5 de junho de 2012 até o 31 de dezembro de 2014, essa lei é vigente, tá? Então é importante você observar isso aí, tá bom? Então olha só, ó, ainda mais um, só para a gente ter como exemplo, ó, no artigo 31 também nós temos um tipo penal aí que
pode ser observado nessa lei geral da Copa. Importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter em estoque símbolos oficiais ou produtos resultantes da reprodução, imitação, falsificação ou modificação não autorizados de símbolos oficiais para fins comerciais, né? Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa, tá certo? E o artigo 36, ele vai falar exatamente, né, sobre essa perspectiva aí da vigência. Olha só o que nós temos. Os tipos penais previstos nesse capítulo terão vigência até 31 de dezembro de 2014. Então, nesse caso, a Lei Geral da Copa é uma lei temporária, né, dentro desse grupo das leis intermitentes, porque ela tem um prazo. Olha a diferença, né? Vai ser a grande diferença, né, da lei excepcional, tá? Essa veio com prazo de validade. Então, nesse caso, a vigência é só até essa data aí, tá? Então, e esse prazo já está estabelecido lá na lei, tá bom? Diferente das leis excepcionais, tá? Então, ao caso das leis excepcionais, ó, feitas para durar enquanto um estado anormal ocorrer. Então, olha que interessante, estamos agora, né, vendo a aula aí por meio, né, de vídeo aula, exatamente por uma condição, né? Nós estamos numa situação excepcional, uma situação anormal, nós estamos vivendo um período de quarentena, um período de isolamento, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, veja que as legislações de cada lugar, conforme as competências, as jurisdições, né, elas serão diferentes em função dos países, em função dos estados, em função do que cada governante, né, está tomando como medida para evitar a proliferação desse vírus, do coronavírus, e garantir, portanto, a saúde da população, tá certo? Então elas são feitas para durar enquanto um estado anormal ocorrer, quer dizer, então nós não sabemos exatamente quando acaba. Existem previsões, né? Olha, né, os governos falando, olha, comecinho de abril a gente já pode começar a liberar determinado fluxo, a permitir que o comércio geral, né, comece a funcionar e assim por diante, tá? Então cessam, né, as leis excepcionais cessam sua vigência ao mesmo tempo que a situação excepcional terminar. Então assim que vai terminando, né, o problema, você vai vendo que, né, nós temos aí também a alteração dessa lei, tá? O caso da pandemia do coronavírus aqui no mundo inteiro, né, mas aqui no Brasil você já está sentindo o efeito, não é? Já desde a semana passada, tá certo? Então esse é o cenário aí que nós temos das duas leis, dois grupos, né? Leis temporárias que tem prazo final, prazo de vigência já pré-determinado, e o caso da lei excepcional, né, depende do fenômeno que deu origem, tá certo? Uma calamidade pública, uma pandemia, né, uma epidemia e assim por diante, tá bom? Tá. Extensão e eficácia dessas leis temporárias ou intermitentes, né? Elas, na verdade, são exceção à regra, né? Porque elas não são aquelas leis que perduram por tempo indeterminado. Elas têm um prazo, a diferença aí que você viu está no prazo mesmo, né? Temporária tem prazo definido e excepcional não, dependendo do fator que deu origem, tá? Aqui a exceção à regra é a retroatividade benéfica, tá? Quer dizer, de certa forma não faria sentido você, depois que passar o período, né, que deu origem aí, por exemplo, se eu vou não vou punir as pessoas que cometeram aquelas transgressões depois que a lei terminou a sua vigência, aí não faria sentido, tá? Então a lei, por exemplo, da Copa do Mundo, né? Se alguém feriu aqueles artigos, né, 30 e 31 que nós colocamos como exemplo, e essas pessoas foram sendo julgadas somente depois do dia 31 de dezembro de 2014, aí não faria sentido se eu tivesse a retroatividade, né? Se elas são leis mais rigorosas por causa do momento, e aí num dado momento eu, né, promovo aí a retroatividade benéfica, aí não faria sentido, né? Então a doutrina nos diz que elas sempre são ultrativas para manter o poder de intimidação, quer dizer, elas teriam, portanto, capacidade de gerar efeitos fora do seu período de vigência, tá certo? Tudo bem? Então esse é um cenário importante, ó. Aí vem uma grande discussão, né? Uma pergunta, né? Tá dando para perceber ali no comecinho, primeiro item, né? Ó, estão ferindo aí
o disposto que está lá no artigo 5º, né, o inciso 40 da Constituição, né, que a lei, ela, né, não retroage no tempo, salvo se for para beneficiar o réu, né? Então nós temos aí duas correntes. A primeira corrente aqui, ó, ela diz que não, né, não fere, porque, ó, quando a lei intermitente, né, temporária ou excepcional, tanto faz, ela deixa de existir, não teríamos uma lei, né? Não há uma lei, né? Faltou o A ali, ó, não há uma lei nova, e sim aquela que já existia. Então você não teria uma lei nova, segundo essa primeira corrente de doutrinadores, para poder dizer que, olha, agora nós temos uma lei mais rigorosa ou menos rigorosa, né, em relação àquela. Quer dizer, voltou o status quo ante. A lei que vai ter vigência é a lei que já existia. Eu não tenho, né, nova lei, tá? Agora, existe uma segunda corrente que me parece já majoritária aí nesse grupo, né? Ó, né, diz que sim, que a Constituição menciona retroatividade. Nós teríamos que partir, né, de uma análise mais taxativa, né? Quer dizer, ele não está falando das leis temporárias em si, ele está falando, né, de que a lei não retroage, salvo se for para beneficiar o réu, e aí vem essa discussão. Ó, o Código Penal não pode fixar ultratividade de normas confrontando-se com a Constituição, né? Porque existe uma hierarquia de normas aí nesse caso, tá bom? Então, nesse sentido, né, se você analisar, está ferindo, né? Segundo a corrente majoritária de doutrinadores, sim, está ferindo a Constituição, tá? Bom, então vamos lá, ó. Como é que é o texto lá no Código Penal, né? Lei excepcional ou lei temporária foi um dispositivo incluído em 1984, quando nós tivemos uma reforma no Código Penal brasileiro, né? Então tá lá, ó, Lei 7.209, de 11 de julho de 1984, trouxe aí esse dispositivo da lei excepcional temporária. Lá no artigo 3º, portanto, do nosso Código Penal, está dizendo o seguinte, ó, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, olha que nós temos duas situações aqui, ó, embora decorrido o período de sua duração. Estou falando de qual lei? Da lei temporária, tá? Período de sua duração. Ou cessadas as circunstâncias. Quando eu falo em cessadas as circunstâncias, eu estou me referindo aqui aos fenômenos que pode ter dado origem a uma lei. Então, nesse caso, seria excepcional. Aplica-se ao fato durante a sua vigência, tá? Então, logicamente, durante o período de vigência dessas leis, né, nós teremos a aplicação das mesmas aos fatos ocorridos, né? Então, alguns podem ser fatos que constituem crime, tá? Então essa redação ela veio pela lei 7.209 lá de 1984, tá certo? Então esse é o cenário. Isso é o que está lá no seu Código Penal, pode pegar o Código Penal, você vai ver exatamente isso, né? Vamos relembrar alguns pontos importantes aí que nós tivemos durante essa aula, tá? Essas aulas, na verdade, né? Se você juntar essa parte com a parte anterior, você vai ter uma aula, dividir em duas partes por causa do tempo aí, até para colocar essa aula no YouTube, tá? Bom, relembrando então, o tempus regit actum deve se aplicar ao fato, a lei vigente à época da sua ocorrência, né? A regra geral do direito é essa, né? Então, uma lei vigente é aquela lei que eu vou aplicar aos fatos que ocorrem naquele período. Isso é o princípio do tempus regit actum, tá certo? Então, eu estou falando da lei penal no tempo, tá? Isso é importante para nós analisarmos agora. Lei penal no tempo, tempus regit actum, então a lei produz efeitos durante o seu período de vigência. Nós temos aí o caso, né, do artigo 3º com as leis excepcionais e leis temporárias, tá certo? Tá. Outro princípio que nós trabalhamos aí, então, ó, a chamada extratividade, né? A lei, no caso a lei penal, é apta a produzir efeito fora da sua época de vigência. Então, se ela está, né, produzindo efeito fora da sua época de vigência, então imagina lá uma lei que já deixou de existir, né? Obviamente ela pode gerar efeitos, né, fora desse período, se ela for mais benéfica, tá? Então nós temos aí o caso, né,
retroatividade da ultratividade, beleza? Então nós temos esse quadro, né? Nós temos ainda a retroatividade, né? Retroatividade, a lei não retroage no tempo, salvo para beneficiar o réu. Então normalmente é a retroatividade benéfica, né? A lei nova pode ser aplicada a um fato, né? Uma infração penal, ou seja, um crime ocorrido antes do período de sua vigência. Pode sim, claro, né? Por quê? Por causa, né, do fato de ser benéfica. Se for benéfica, ela pode, né, retroagir sim, tá? Ultratividade representa a possibilidade de se aplicar uma lei já revogada a um fato na hora da sentença, tá? Então, se a lei nova ela é prejudicial ao réu, eu posso aplicar a lei anterior se ela for mais benéfica, tá? Então isso é um aspecto importante também. A abolício criminis, né? Já falamos disso, a abolição do crime devendo produzir efeitos benéficos ao réu, mesmo que já tenha sido condenado em trânsito julgado, né? Então a abolição do crime produz efeitos benéficos, então todos os efeitos, né, são cessados daquela lei anterior se ela, né, deixou de existir. Eu dei o exemplo aí da lei 11.106, que promoveu aí a abolício do crime, por exemplo, do crime de adultério, né? Então, nesse caso aí, em 2006, então nós não teríamos mais efeitos. Então, quem está cumprindo pena por causa daquele crime, quem está sendo processado, não é? Então cessam os efeitos imediatos, tá certo? E nós temos aí o novatio legis in melius, né, a edição de uma lei mais favorável ao réu, e a novatio legis, né, in pejus, a edição de uma lei mais prejudicial a esse réu, tá certo? Então esse é o cenário. Vamos ver se a gente consegue visualizar uma coisa aqui, ó, nesses slides aqui, nessas figuras, ó. Então nós temos duas situações aí, olha, de uma de extratividade, né, dá para enxergar aí. Então uma de extratividade da lei penal, né? Então imagina aqui, ó, aqui o fato, onde está escrito fato, você vai perceber o seguinte, é onde nós teríamos a ocorrência do crime. Então teria uma lei, né, a lei vigente à época. Então estou aplicando aí o princípio da tempus resti actum, né? Beleza, eu só vou aplicar essa lei, né, quer dizer, se essa lei for revogada, na hora da sentença, eu vou aplicar essa lei se ela for melhor do que a lei número 2. Está vendo que tem uma lei número 2 aqui, ó? Então a lei número 1 foi revogada, no seu lugar veio uma lei número 2, tá? Quando é que eu posso aplicar essa lei número 2? Apenas quando ela for mais benéfica. Se ela não for mais benéfica, eu vou aplicar a lei, mesmo a lei número 1 tendo sido revogada, tá? Então nós teríamos um caso, né, de ultratividade, né, no momento da sentença, caso eu tenha essa lei número 1 mais favorável, tá bom? Então vamos lá de novo, ó. O fato criminoso está aqui. Existe uma lei vigente no momento que esse fato ocorreu, beleza? Então, essa lei vigente obedecendo aí o princípio do tempus resti actum, tá? Então, suponha que essa lei número 1 aqui, ela foi revogada, no seu lugar uma lei, né, número 2 aqui, ó. Essa lei número 2, portanto, eu só vou aplicá-la, ó, na hora da sentença, caso ela seja mais benéfica, tá? Então, se ela for mais benéfica, eu vou aplicá-la ao fato anterior. Tá aqui a setinha mostrando isso, tá? O fato ocorreu na vigência da lei 1, mas eu só vou aplicar a lei número 2 caso ela seja mais benéfica. Se a lei número 2 não for mais benéfica, eu vou aplicar a lei número 1 mesmo, tá? Na hora da sentença. Ela não estaria mais vigente, mas eu estaria colocando ela em vigência, aproveitando ela, aplicando essa lei em decorrência de ser mais benéfica. Aí seria um caso de ultratividade, tá? Então, olha só, esse seria o cenário que eu acabei de escrever para você, né? Então, aqui eu tenho um fato, essa lei número 1, né? Ela é mais favorável, então nós teríamos aí a ultratividade benéfica, tá? Por que eu não aplicaria a lei número 2? Porque ela pode ser mais prejudicial a esse acusado, tá? Esse réu, né? Então, eu só vou aplicar a número 2 se ela for mais favorável, tá bom? Tranquilos? Então esse é o cenário que nós temos aí, né, da extratividade da lei penal, tá? Então lembra bem desses conceitos que nós trabalhamos, né? E depois nós já vamos começar a falar de, a próxima gravação eu já vou gravar a questão da teoria da
da atividade, tá certo? O artigo 4º, e nós já vamos falar também do princípio da territorialidade no artigo 5º, tá bom? Então, beleza pura, né? Agora já vamos começando a organizar isso. Parece que tem algumas novidades aí que a faculdade está colocando para você também, tá? E nós vamos nos adequando a essa realidade, tá bom? Então, um grande abraço, tá? Fica de olho aí no portal que eu vou colocar mais aulas para nós aí, tá bom? Grande abraço.